Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, agradecendo a sua participação, é lógico, implorando, pedindo para que você se inscreva no canal, comente, compartilhe. Fala aí, você quer quem na mesa aqui? Hoje eu tô com uma fera braba aqui, o cara que manda em tudo aqui. Hoje eu tô no outro patamar. Mas antes, é óbvio, vou agradecer até porque ele tá do meu lado, a Didático Tech, essa equipe maravilhosa, esse estúdio fantástico aqui no Rio de Janeiro. Bruna! Valeu! Hoje é a Bruna que tá ali nos operations, né? Fala de novo, Bruna. Valeu! Aí, hoje é a Bruna que tá aí. Tô recebendo com muito carinho meu amigo de longa data, essa palavra engraçada, né? Longa data, né? Bruno Bonfante. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Primeira vez que eu vou conversar assim. Sério? Sério. Sério mesmo? Sério mesmo. Primeira vez que você vai ser perguntado? Perguntado. Não é nem confrontado, perguntado? Sério mesmo? Sério mesmo. Pô, tô me sentindo privilegiado de você me dar essa oportunidade. Você é o CEO da Didático Tech, essa empresa que pra mim é um dos estúdios mais bonitos e bem equipados aqui no Rio de Janeiro. Como é que nasceu a Didático Tech? Cara, a Didático, assim, antes da Didático tinha a W, que foi inclusive quando a gente começou. Uhum. Quando a gente se conheceu. A Uhum. gente se conheceu há 20... Eu quero ir lá. 20, Eu quero ir lá atrás, naquele portal que Aham. você tinha, mas eu quero que você me conte primeiro a história da Didático Então, mesmo. Assim. a Didático, meu sonho era jogar futebol. Sério, velho? Joguei futebol por... Tu tem um biotipo mesmo de jogador de pois futebol. hoje eu virei a bola, né? Eu jogava bola 12 anos, com 12 anos, eu não lembro as datas exatas, mas acho que com 12 anos eu fui federado pelo Botafogo. Aí saí do Botafogo. Não, eu fui federado no Olaria, depois eu fui pro Bangu, depois eu fui pro Botafogo. Caraca, eu não sabia dessa sua história. Que maneiro. E aí tinha um torneio do futebol na época, intercolegial, que tinha uma pessoa que era do Flamengo, alguma coisa do tipo, que ele falou assim, cara, vamos fazer um teste no Rio de Janeiro, que o Zico tava acabando de montar o... Por que no Rio de Janeiro? Você não é do Rio? Não, o Rio de Janeiro Futebol Clube. Um time que o Zico montou em 96. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí Tu tinha 12 anos. Eu tinha 96, eu tinha 13 anos. 13 anos. Fui, passei no teste e fiquei no time. Por 6 meses, porque quebrei a perna, sofri um acidente, quebrei a perna. Mano. E aí fiquei um ano parado. Qual era a tua posição? Eu era lateral direito. Tu corria. Corria. Era fininho, né? Não, sim, digo assim. Eu era fino, mas eu tinha muita disposição. Uhum. Foco, sempre. É isso que tem que fazer. Tu tem uma estatura missão baixa, dada, geralmente é os caras que correm bastante, né? E tinha muita velocidade. E muita força. E chutava com as 2 pernas. Só que quando eu quebrei a perna... Esse acidente foi o quê? Foi no Esse jogando? acidente foi... Minto. O primeiro em dezembro de 96, eu jogando futebol de areia lá no Centro Futebol Zico, eu sofri uma... Sofri não, eu dei um carrinho, tomei um chutão e aí quebrei os dedos do pé esquerdo. E aí descobriram que tinha uma falha óssea. Bom, beleza, é tranquilo de mexer. Foram lá, fizeram um enxerto, fizeram um procedimento, janeiro, e em fevereiro eu já estava bom. 100% bom. Só que aí em março, eu voltando da escola, eu e Daniela, minha irmã, eu sofri um acidente que eu tava no ônibus voltando para casa e o ônibus deu uma freada brusca e todo mundo foi dominó para frente. E eu fiquei parado. E as pessoas caindo sobre a minha perna. Quebrei a perna acho que em 8 ou 9 lugares. Caraca. E aí, procedimento de um ano, eu tinha todo o suporte lá do Zico na época, do time do Zico lá na época. Mas foi muito violenta o negócio. Tentei voltar pro futebol. Tinha alguns amigos na época. Voltei no Botafogo, mas não tinha mais coragem de pisar firme. E se não for para ser 100%, nunca... Mesmo naquela época, já tinha tudo muito desenhado na minha cabeça. Eu queria ser jogador de futebol, com 19 anos eu queria ter meu primeiro filho, com 23 o segundo. Queria casar virgem. Então, eu tinha muito desenhado tudo como que seria a minha vida. Bom, sofri um acidente, fiquei um ano tentando Rasgaram o teu roteiro.
tentando voltar, não voltou, entrei numa depressão, comecei no Rivotril, nos 16 para 17 anos. Aí meu pai comprou um computador, vou fazer um Com resumo. 16 anos você tomava Rivotril. 16 anos. Porque eu fiquei, depois que eu vi que eu não tinha como voltar jogar bola, eu fiquei 1 ano deitado na cama, olhando pra parede, a cama encostada na parede, ficava naquele cantinho ali, olhando pra parede pra, tipo, acabou a minha vida. Acabou, não tem mais motivo, né? Rasgaram meu roteiro, eu não tenho plano B, então acabou, não tem mais o que fazer. E aí meu pai comprou um computador e deixou por uns 5 meses o computador ficou na caixa, um Itautec preto, bonito pra caramba, o computador ficou na caixa ali, até o dia que eu falei assim, cara, ou eu levanto e faço alguma coisa, ou acabou de verdade. E levantei e comecei a fazer, aí ia pro centro comprar aqueles imantados pra fazer imã de geladeira, fazer cartão Já de tinha o visita. conceito da internet na... Não, muito pequeno, muito pequeno. O computador ele era usado praticamente quase uma máquina de datilografia. É isso aí. Que você digitava... É, porque tipo, 98 até tinha internet, mas a gente tinha que ficar de meia-noite às 6 da manhã, porque era um pulso só. Aham. Então, tipo, já fazia site, um site muito feio, tosco, mas era um negócio muito arcaico. A internet não era comercial como é hoje. Aí foi havendo as mutações. Bom, já tô fazendo... Eu fazia muito imã de geladeira. E imã de geladeira, em 2000, isso quem tá assistindo e vai lembrar, era febre. Farmácia, putz, tinha que ter. Só que você tinha 2 formas de fazer. Ou você fazia numa gráfica 100 mil imãs de geladeira, ou você comprava com um cara da esquina que te entregava um negócio como eu entregava, que quando você botava na geladeira e ficava molhado, manchava tudo, porque era impressora de jato de tinta. Até que um dia, por um acaso, minha mãe estava fazendo a unha, e aí eu fazia unha nessa época. Ela pegou, a base caiu em cima do imã. Eu falei assim, putz, estragou o negócio. Não estragou. Ele criou uma camada. Tipo, deu uma invernizada. Deu uma invernizada. Aí botei na geladeira 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada. Não pingava. Eu falei, pô, é isso. Se eu vendia 1.000 imãs de geladeira por mês, eu passei a vender 5.000, porque a gente ia pro Saara, eu comprava um imã, aquele imantado enorme, e comprava pote de base para poder selar. E tu fazia tudo, tu fazia a arte tudo. E a impressão. Isso aí. Então, tipo, Realengo, acho que não tem uma padaria, farmácia em Realengo que eu não tenha vendido imã de geladeira. Cara, que maneiro, que história legal. Aí começou aí. Aí, tipo, aí a ambição, ganancioso toda a vida, assim, tem que aprender outra coisa. Aí, tipo, se eu tinha 15 anos... Com 15 anos, tu já tava pensando no empreendedorismo. Isso aí. Aí eu cheguei pro meu pai e falei... Mas assim, aí essa parada do Rivotril, tu, tipo, se libertou sozinho, teve que fazer Não, Rivotril eu me libertei há uns 2 anos atrás e voltei Pensei de que novo. você ia fazer 2 meses. Não, eu me libertei uns 2 anos atrás e já voltei de novo. Sério? Sério mesmo? Sério mesmo. Aí com 15 anos, eu me lembro que com 15 anos, 15 e meio mais ou menos, eu cheguei ao meu pai e falei assim, pai, deu o quê? Tô saindo fora, vou seguir minha vida sozinho, porque é isso que eu quero, agora eu vou ser empresário, eu quero montar meu negócio, mas filho, monta aqui e tal, não quero seguir sozinho, eu preciso me emancipar. Já tinha internet 3 horas da manhã, pesquisei lá, precisava me emancipar para me abrir meu CNPJ. Meu pai achou que era maluquice, só que minha mãe sempre comprou meu barulho firme. Minha mãe foi pesquisar sobre e fiz esse procedimento que ainda era... O juizado de menores era lá do lado do Sambódromo. Ainda é, né? Não sei. Ainda é. Com o juiz, inclusive, que o nosso amigo teve problema lá, o Ciro Darlan, na Ciro época, Darlan. que era quem mexia lá. Bom, consegui me emancipar com 16 anos, saí de casa e montei meu primeiro CNPJ. E aí começou o que hoje é didático. Na época começou como W,
Porque, bom, preciso de um nome. Qual o nome? W de www. Aí eu escrevi o W, D-A-B-L-I-O, para poder pegar e ser o nome da empresa. E aí começou tudo. Com 2 meses de CNPJ, eu fiz um site. Vou chegar lá. Um site de uma festa que tinha na PUC de São Paulo, chamado Rabes Bichos. Que era a maior festa de calouros que tinha na época. E esse site ganhou um prêmio, que na época era um prêmio muito famoso, que chamava IBEST. Eu era da Igreja Batista Betânia, do pastor Neil Barreto. E foi muito badalado e tudo mais. Aí o Neil chegou um dia, me chamou no gabinete e falou assim, olha só, eu não sei muito bem desse negócio de internet que você tá fazendo aí não. Porque saiu em revista, saiu nos lugares bacanas e tal. Eu não sei muito bem desse negócio de internet, mas o que Deus falou pra me falar pra você é que você precisa pensar em alguma coisa pra ele. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que você vai me apresentar. Acho que era uma quarta-feira. Domingo acho que você vai me apresentar alguma coisa. E, cara, eu cheguei em casa e comecei a digitar. E no domingo eu entreguei um projetinho pra ele. ibbetania.com. O projeto era ibbetania.com e o rededeintercessores.com.br. O IB Betânia era o site da igreja, que naquela época era do diabo. Fazer a internet era do diabo, né? Hoje ela é ocupada pelo diabo, porque a igreja não faz nada para poder pegar e ocupar os seus espaços. E o Rede de Intercessores, que era uma comunidade. A igreja ama fazer isso. Né? Briga por espaço, depois que lá está, não sabe o que faz com esses espaços. Porque eu cheguei pro Neil e falei assim, Neil, cara, eu me converti aqui e o que eu mais senti falta é do acolhimento. No dia do que você levanta a mão, todo mundo vem, te abraça e depois no domingo seguinte... Tu então, mais a ideia do Rede de Intercessores eu quero me cadastrar para orar por você. Nesse tempo, você consegue lembrar se existiam igrejas? A gente tá falando de Rio de Janeiro. Uhum. Você consegue pensar assim, as igrejas tal e tal já tinham seus sites? Só Lagoinha tinha. Tinha uma outra muito pequenininha, muito grande, você mas... pode afirmar, então, que a Betânia que foi uma dos primeiros... Primeiras, tanto que na primeira transmissão que teve de culto ao vivo, eu tava lá, junto com a Lagoinha. Você estava na Lagoinha? Isso aí. Porque... Lá em BH? Eu não me lembro se foi em BH ou se foi alguma ação que teve no Rio. Eu não me lembro como foi, mas eu tava junto da equipe, fazendo. Então, o Rede de Intercessores era, eu quero orar por você e eu preciso de oração. E você escolhe se você quer se identificar ou não. Tanto como o pessoa que ora, quanto a pessoa que pede oração. Pergunta, não sei se você quer falar sobre isso, mas eu vou perguntar. Você fez isso como oferta ou você recebeu? Como oferta. Aquilo era a paixão da minha vida. Porque eu precisava fazer, e o que o Neil falou, despertou entrou na minha cabeça você... de uma forma muito feliz. Eu preciso fazer. Foi aí que acho que a minha vida virou de um jeito, porque em uma semana a gente teve 34 mil, eu me lembro do número, 34 mil pedidos de oração. Uau! E mais de 1.000 pessoas. Nós estamos falando eu tô falando de 1999, 2000. E mais de 1.000 pessoas se cadastraram para orar. Até hoje isso é coisa pra caramba. Pois é. Até hoje uma igreja, se você, qualquer site entrar 34 mil pedidos de oração, é muita coisa. Isso aí. Eu viajei o Brasil inteiro para implantar ministérios... Nas igrejas? Nas igrejas de internet. Cara, que legal. Aí a gente se conheceu. Porque eu tava em Recife, dando uma palestra lá, para um grupo de pastores, daqueles conselhos de pastores que existiam, não sei se ainda existe ainda hoje. E aí eu tava voltando, tava esperando para embarcar no aeroporto, para voltar. E aí eu ouvi com muita clareza, falei assim, agora você precisa fazer alguma coisa maior. E tinha um site na época chamado OnePlace, que era um site americano que existe até hoje, que é para mim a referência, tinha mensagens de áudio e tudo mais. Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Porque ninguém... Eu tô começando a ficar conhecido no meio, mas sou um moleque, né? A cara não tinha barba na época. E isso para mim era um problema. Porque tem um trauma que de repente a gente vai falar da ex, que eu era o bochecha rosada. Eu era o bochecha rosada, eu era um molequinho. Eu tô rindo aqui, desculpa, Bruno, de ter que tu conhece? Não, porque eu tô rindo aqui, é o seguinte,
todo convidado, antes da gente ligar as câmeras, eu faço a pergunta. Tem algum assunto que você não quer tratar? Eu sempre faço a pergunta pra todo mundo. E que fique claro que a hora que o Conta Aqui for ao vivo, essa pergunta não vai mais existir. Entendeu? Que eu vou pegar pesado, até porque eu vou querer lá um dinheirinho, né, pessoal que tá, né? Por enquanto, ainda pouco porque editar. Aí eu sempre faço a brincadeira. Tem alguma coisa da ex? Aí o Bruno, não, tô de boa. Aí agora ele tá levantando a bola da ex aqui. E aí, atual, acho que eu não tô... Atual que eu descobri na semana passada que me deu um golpe, né? É mesmo? Com você. Foi? É, ela falou aqui que deu um golpe, né? Foi? No Uno, né? Eu não sei de nada. É, pois é. Foi o Uno. Eu que dei a ideia. Bom, eu ouvi muito claro, você tem que fazer alguma coisa. E aí eu peguei, vou falar assim, precisamos descobrir pastor. Peguei a Daniele, vou fazer duas coisas. Primeiro, a gente tem que ter um diferencial, vamos ter a Bíblia online, não tinha na época. Recebi uma notificação extrajudicial da nossa Sociedade Bíblica Brasileira, porque eu digitei a Bíblia, eu e o Daniel digitamos a Bíblia inteira. Uau! Para fazer em HTML, para botar online. E... Você consegue lembrar quanto tempo demorou fazer isso? Demorou uns 7 meses. Uns 7 ou 8 meses. Tinha que ser muito rápido, a gente se revezava. E qual foi o teu critério de Pegamos versão? Pegamos uma versão capa preta lá do João Ferreira de Almeida, acho que era a versão 7 ou 8, alguma coisa do tipo. E vamos digitar e depois ver o que Porque eu não sei se você sabe que isso durante muitos anos foi o grande contraponto das denominações, né? Sim. A minha versão é melhor, a tua versão é mais... Foi o João Ferreira de Almeida. E aí eu peguei e comecei a mapear quem os pastores, e aí eu cheguei em você. Mandei uma mensagem lá, não sei se era MSN, e-mail, alguma coisa. Aí em algum momento a gente pegou, a gente não se conheceu, a gente veio se conhecer no ano passado, pessoalmente. Mas Isso mandei que é uma maneiro. mensagem ou cartinha, foi alguma coisa. Mandei uma mensagem, um aviso pra tudo quanto é pastor, falando assim, preciso receber seu MP3 depois do culto. E chegava domingo de noite, eu recebia tipo 200, 300 MP3 de pastores que mandavam seus cultos e disponibilizava de graça para as pessoas baixarem. O objetivo era crescer. Com isso, eu comecei a fazer os sites das igrejas. Legal. E o IGEVA, que era igrejas evangélicas, tomou uma proporção, uma projeção nacional, quiçá mundial. Foi uma referência por muito tempo. E comecei a fazer os sites, aí depois veio os ministérios das igrejas fazendo os seus ministérios de louvor com CD e tudo mais, comecei a prestar os serviços, prestei serviço para Line Records, prestei serviço para MK, para rádio, prestava serviço para todos os concorrentes porque faltavam pessoas que fizessem esse trabalho. Até um ponto que eu peguei, acho que foi em 2005, 2006, o Davi já tinha nascido, que eu falei assim, cara, ou eu paro com o IGEVA ou eu paro com a igreja, porque eu me envolvi demais com o meio. E aí entrou a Didático, porque eu conheci a educação, fiz um portal de educação, começamos a dar aula pela internet, e o negócio tomou uma proporção, a empresa foi passada por um grande grupo do Brasil, que é o UOL. Bom, e aí... A Didático nasceu com o objetivo na verdade, de educação. A Didática, ela nasce dentro de um processo seu de busca de onde você fica, na verdade, né? De se ressintonizar. A W existe até hoje, mas a Didático nasceu para se ressintonizar com a educação. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso continuar levando uma verdade, só que a minha verdade agora vai ser a educação. Curso, concurso... e outras coisas mais. Eu quando na época recebi o teu convite, eu me senti muito privilegiado. Eu tive um privilégio no Brasil, porque naquele momento eu não era pastor local de igreja, né? Eu era um pastor itinerante e eu era colunista de vários jornais. Eu lembro que eu era colunista em jornal em Minas, não tinha nada a ver, porque eu sempre mantive uma linha que não confrontava muito aquela questão de denominação, eu circulava nos ambientes, então a minha voz era ouvida, mesmo eu não sendo um pastor local. Sim. Então na época do IGEVA eu me senti muito privilegiado. Como é que você vê isso hoje, dentro dessa perspectiva assim, cada igreja tem seus sites, né? Hoje é uma coisa muito individual, as igrejas hoje têm seus ministérios de mídia, não é isso? É muito raro você ver a igreja que não tenha. Você viu o avanço do ponto de vista espiritual, você só viu o avanço tecnológico?
Então, acho que o avanço espiritual, ele vem natural. Eu me lembro assim, quando a gente começou a fazer os cultos e quando as pessoas se convertiam online, era muito interessante porque, primeiro, que era limitado, nesse negócio, você fazer um streaming hoje, não tinha YouTube do jeito que era. Você subir um vídeo no YouTube era um parto. Você fazer um ao vivo, você tinha que contratar slot. Tipo, eu quero fazer um culto ao vivo para 20 pessoas, para 30 pessoas. Ah, era limitado. Era limitado. Quantas pessoas simultâneas você tinha, era limitado. Então, quando uma pessoa se convertia, e quando a gente conseguiu comprovar isso, por exemplo, na Betânia, cara, essa pessoa aqui de verdade, de carne e osso, a gente ia buscar a pessoa em casa, na casa dela. O Ministério da Betânia devia ter mais de 30 pessoas. Uhum. Era a gente batendo foto, era a gente fazendo vídeo, depoimento, existia... era para aquilo funcionar. Quando a pessoa descobriu, cara, as pessoas estão se convertendo de verdade, remotamente. Num primeiro momento, eu acho que existe uma dúvida se... que eu acho que é o que acontece hoje. As pessoas vão se acomodar em casa, e vão parar de vir para a igreja e vão deixar de dar oferta. Né? E aí eu não tô falando só de Betânia, não, tô falando generalizado. E isso aconteceu também. As pessoas passaram a só consumir. Se eu receber em casa de graça, pra que eu vou na igreja? Até que alguém teve a ideia do negócio chamado QR Code. É isso aí. E aí... Bendita pandemia. Os avanços tecnológicos, eu acho que eles são sempre prudentes. O que eu vejo hoje, e eu posso estar equivocado por estar fora desse mercado, é que a igreja não avançou com a propriedade e o protagonismo que ela tinha lá. Por exemplo, quando você fala de política, direita e esquerda, a direita é muito mais forte nas redes sociais do que a esquerda. Né? Ou pelo menos os indivíduos da direita são mais fortes do que os indivíduos da esquerda, porque a esquerda domina muito mais a internet do que a direita, meu ponto de vista. A igreja, ela teve um protagonismo de 2000, quando ela achava que a internet era do diabo, que era para hoje a gente ter diversos polos de conteúdo, que é óbvio que com a velocidade que a gente tem hoje, ninguém tem mais paciência de ouvir um áudio em velocidade 1, que as pessoas vão se dispersar, mas as pessoas teriam alternativas. Hoje você não tem alternativa. Hoje dá para contar nos dedos. Mas todos os cultos são transmitidos ao vivo, mas é um saco. É um saco. É um saco porque o rito é o mesmo. Vai começar, vai ter três músicas, depois vai ter um ofertório e tal. E nem se preocupar em editar um vídeo do culto, para tirar o ofertório, por exemplo, que é um negócio que pode ser nocivo para quem está assistindo depois, é um texto sem contexto para depois, as igrejas fazem. Eu tive uma conversa 2 semanas atrás com uma pessoa com um crente desses aí, com um pastor desses aí, eu falei assim, meu irmão, eu tô voltando, a Carol deu o depoimento, a gente tá voltando a um primeiro amor, né? E principalmente vou avançar total no tempo. Podcast. O podcast, essa conversa toda aqui, pode ser um saco para muitos, mas tem uma palavra que volta. Porque tá escrito lá, a palavra nunca volta vazia. Nunca. Né? Nunca volta vazia. E aí eu cheguei, na primeira vez que a gente foi no culto, eu e Carol, eu saí do culto, eu falei assim, bom, é meu linguajar, porra, Carol, cara, tem uns 3 trechos aqui que foram pra mim. Ela, cara, teve um negócio que parecia que ele tava falando só pra mim. E, pois é. Eu falei assim, cara, o que tem que acontecer hoje em dia, que é a forma como eu vejo, tinha que ter, porque tem meninada, a molecada tá lá. Estão tudo com o telefone na mão, vendo Instagram durante o culto. Acabou o culto, tem que estar todo mundo ali fazendo um corte. Mas esse corte aqui não faz sentido pra você. Cara, você falou um negócio agora, tá no Instagram do Nova Chance. Eu fui na igreja do Valando Júnior um domingo e ele trouxe uma palavra poderosa, mas como você falou, uma mensagem de 40, 50 minutos. E ele teve uma hora que ele falou uma parada que eu falei, cara, eu vou fazer o corte. Eu fui na internet, eu baixei todo o vídeo, eu fiz a edição, marquei eles, mas eu acho que nem eles se ligaram, assim, da relevância. O que você tá falando é muito importante. Sim. Essa coisa de você transformar, assim, em cortes. Algumas igrejas fazem. Sim. Estão fazendo bem feito. Mas fazem depois. O que eu falei. Eu Não tô querendo aqui ditar a regra. Não. A conversa que eu tive com você tá falando de relevância. Isso teria mais impacto. Porque assim,
digamos que esse vídeo aqui seja ao vivo. Ou então, se a gente for assistir aqui, o que a gente assiste aqui na Didática o tempo todo, política. Enquanto a notícia está sendo dada, a gente está capturando, a gente está editando e a gente está soltando aquela verdade, aquela micro-verdade. Porque as pessoas não têm paciência de assistir tudo. Sim. Você imagina se, tipo, culto teu domingo. Às vezes o que desperta o todo é aquele pedaço. Se no final do culto, eu tô ali me dirigindo pra comer uma pizza ou chegando em casa, aquele momento ali que a mensagem tá fresca na minha cabeça, se naquele momento ali já tem um corte, porque é natural, você sai do culto, você já tá vendo aqui, opa, quem mandou mensagem de WhatsApp, quem mandou Instagram, se naquele momento chega aquela, porra, é aquela mensagem ali que o Anderson me passou. Aquela tu vai compartilhar, né? É a minha mensagem. E tu vai compartilhar aqui, assim, pô, mexeu comigo isso aqui. Isso é a primeira coisa. Segundo ponto. Você não compartilha o culto todo com um amigo. Você tá assistindo o culto, aí você fala assim, cara, essa mensagem era pra minha mãe. Isso aí. E se tem aquele corte da minha mãe, eu já mando pra minha mãe. Peguei a visão. Isso aí. Imagina isso estrategicamente, taticamente, sendo utilizado. Quantas vidas a gente poderia salvar nos domingos à noite? Nas quartas-feiras. Pô, maneiro, cara. E nos outros cultos. Ideia fantástica. Então, assim, essa era a originalidade que tinha lá no IGEVA, quando a gente queria trazer mensagem. E aí, houve depois um tempo que você foi alvo de um desses picaretas aí. Depois passou a ter um tempo que é só o acesso, é só o clique, é só o número de views que vale a pena. Então as pessoas vão muito pro lado da fofoca. Então, é igual teve muito tempo e tem muitas igrejas que ainda devem, a gente não tá aqui pra falar mal de igreja, mas que eu, por exemplo, eu vou na igreja para poder pegar e ouvir a mensagem. Eu vou para ouvir a palestra. O louvor é bom, eu gosto de um ou dois, mas eu gosto da palavra, sempre gostei da palavra, eu gosto de aprender. Não sei nem como eu tô falando tanto aqui agora, mas sim, eu gosto de ouvir. Porque. E de novo, tá na Bíblia, né? Vem pelo ouvir. A fé o que fez você. Você usou uma terminologia agora assim. Eu e a Carol estamos voltando ao primeiro amor. O que fez você se afastar? E o que faz hoje você querer retornar? Eu me afastei porque eu criei a minha própria teologia. Isso tá escrito pra gente poder ler, não? Não. Ainda bem que não. Eu precisava errar e eu fui me acostumando com os meus erros, que talvez não eram tão erros assim, né? Mas o que hoje eu considero como não são os mandamentos, não é aquilo que está escrito. E eu fui criando a minha própria teologia, a minha própria forma de ver. Eu tenho uma vergonha que não é uma vergonha, mas assim, eu nunca convidei a Carol para ir para a igreja. Foi ela que me convidou. Com 9 anos de relacionamento, foi ela que falou assim, cara, peraí, para aí. E eu deveria ser exemplo, né? Eu deveria ser... Deveria ser ao contrário. Não, desculpa te interromper. O seu linguajar, ele é carregado de uma culpa que se estabelece, só que tudo meu, Anderson, eu norteio sobre passagens bíblicas. E você vai ver que, tipo, Jesus morre, quando ele aparece exatamente para pessoas estratégicas. Quando ele aparece para os discípulos, as pessoas não acreditam. Entre eles, há dúvidas. Então, quando ele aparece para aquelas duas Marias, que elas vêm contando, tem mais efeito do que quando ele aparece por discípulos. Então, não é que você errou, entendeu? O que tem aí é um projeto de Deus para tua vida, que ainda que se você amorteça a tua fé, Deus vai usar quem você menos imagina para reacender essa fé. Não há erro em você. Há muito maior um propósito de Deus. Então Deus, ele tá protegendo o Bruno, tá preservando o Bruno na sua própria teologia, mas eu vou trazer o Bruno de volta e vou usar exatamente de uma tacada só o Bruno e a Carol. É a maneira que eu entendo, não essa coisa dessa culpa. Acredito. Do tipo... e aí, se é pra criar teologia, eu crio sempre as minhas teologias. Quando alguém fala, pô, mas você errou nisso aqui. Véi, eu errei nisso aqui, não tô levantando bandeira do meu erro. Mas olha onde eu cheguei depois que eu errei aqui. Olha o trajeto que foi pré-estabelecido em Deus. Porque se ele é onisciente, velho, não há surpresas em Deus.
onisciente quando eu erro. Não há uma coisa do tipo assim, cara, aqui agora, o que eu vou fazer com o Anderson? Eu tinha determinado que o Anderson ia por aqui. Anderson errou. Caramba, lascou. Não. É o Deus que está projetando um Cristo na salvação lá na eternidade, enquanto o Satanás está projetando ser maior que o Altíssimo. Olha que doideira. Enquanto o Satanás está pensando ser maior que o Altíssimo, estar acima, né? E sentar igual. Deus já está projetando Jesus para salvar a humanidade. Enquanto a serpente está falando com Eva e tirando Adão e Eva do paraíso, Deus já está desenhando um segundo Adão. Mano, a velocidade do eterno, numa linguagem tecnológica aqui, eu não sei nem sei como é que funciona. Então tá o Bruno amortecendo a sua fé, com a sua teologia própria, e tá Deus desenhando o seu encontro com Carol lá na frente. Tá pegando a visão? Sim. Então assim, esse é o Deus que eu acredito. Eu não acredito num Deus perdido. Eu não acredito num Deus que tá perdido com as coisas que estão acontecendo com a humanidade. Pelo contrário. Ele tem tanto controle e domínio que a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer isso, que Deus pega o astuto na sua astutícia. Aí eu traduzo pro meu linguajar carioca. Deus pega o malandro na sua malandragem. Então você acha que aquilo tudo tá dando errado e Deus tá desenhando uma história ali. Eu me lembro a última vez que eu entrei na Betânia, foi a última vez. Tinha um senhorzinho lá, eu não vou me lembrar o nome dele. Ele me parou na porta e ele falou assim, escreve uma coisa no teu coração, que eu tô lembrando isso hoje. Ó, deve ter seus mais de 20 anos, o Davi tem 20 anos. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Isso tá fazendo sentido agora. Você postou uma foto e escreveu esse texto, eu vi. Quando eu digo de vergonha, não é uma vergonha de se... É porque na minha cabeça... Então é o seguinte, eu tinha medo de chamar a Carol. Porque a Carol vem de uma origem multifacetada de crenças. Então eu tinha meio que receio de vamos na igreja? E os meus filhos, o Davi, o Pedro principalmente, todo domingo, Pedro, vamos na igreja, pai, vamos na igreja. No dia que o Pedro viu eu e Carol lá, o Pedro ele entrou num estado de choque emocional. Vocês aqui, cara, eu não acredito, vocês aqui e tal. E eu botei uma foto de domingo agora, desse domingo, que tá o Pedro, o Davi, a Caterine e a Carol vindo na minha direção. Foi essa foto que eu vi. Que aquilo dali pra mim é tipo, cara, na boa, é a glória da segunda casa. Né? Porque... Eu talvez eu não tivesse projetado... Mas você hoje, quando você frequenta esse território igreja que você se afastou por ter criado a sua teologia, você tá sarado, curado, ou ainda você se pega nos seus momentos teológicos naquele ambiente? Então, eu não sou estudioso como a Carol. Não, mas eu digo assim, você no ambiente, porque quando você cria uma teologia própria, você começa a frequentar um ambiente e você se torna um pouco crítico. Uhum. Então nem tudo te agrada. Não, nem tudo te fascina, né? Por que a Carol veio pro podcast? Porque a gente fez uma brincadeira lá em cima que eu falei, tá no início tudo é maravilhoso, Sim. Todo louvor é maravilhoso, não Sim. tem palavra errada, até que você começa a ler. E aí você começa, o pastor falou aquilo ali, mas eu acho que aquilo não tava escrito ali, não. Né? Não, então, esse ponto crítico. Então, como é que você hoje se vê naquele ambiente? Você vai lá desprovido, desarmado, cara, vou lá pra receber. Então, a gente tem um negócio com a gente que é assim, toda vez que a gente fala assim, nós vamos fazer, até porque isso tá desde lá dos 15 anos que eu tinha lá, quando eu falei assim, pai, tô indo. Se eu disser pra você que eu vou levantar um negócio de petróleo aqui no meio, se eu tiver algum indício que tem petróleo aqui, eu vou levantar. Eu posso sangrar o quanto for, mas eu vou fazer. No ano passado, eu acho que foi o primeiro culto que a gente foi, que não foi um culto, que foi uma mentoria, a gente nunca tinha ido. Essas mentorias de coach maluco aí, né? Só que o coach veio na minha mesa aqui no meu podcast e ele me deu uma aula e eu falei assim, cara, peraí. Não... Assim como todo pastor é ladrão, mas tem pastor que não é. Uhum. Né? Todo coach é pilantra. Pô, mas o Marcel veio aqui, ele me contou minha vida em 1 hora, de uma forma
muito leve. Eu falei assim, Carol, vamos naquela maluquice? Porra, a gente vai chegar lá e vai ter que negócio de pular e tal, de grito de guerra. Eu não... Falei, vamos, Carol, vamos dar o braço a torcer. E ela deu o braço a torcer. E a gente voltou renovado. Maneiro. E aí agora, uns 3 ou 4 meses atrás, ela chegou pra mim, Bruno, vamos, mas vamos desprovidos. Vamos pra receber. Vamos pra filtrar. Porque assim, se a gente chegou até aqui sem Deus, imagina com ele. E eu botei essa palavra específica no meu coração. Forte isso que você falou, hein, cara? Em 2019, eu acho que eu bati no... Eu vejo minha vida como um gráfico. Então, eu cheguei no meu topo. 2019. Ganhei muito, mas é uma abastança de dinheiro surreal. Até ali foi aquele topo. Vão existir outros, mas até ali foi o topo. E o que, conjugando a palavra dela com isso se eu conseguir isso sem Deus, eu tenho 2 filhos extremamente maravilhosos, só que faltava a menininha. E eu não podia ter mais filho. Se eu conseguir ter uma menininha tão abençoada sem Deus, imagina com. E aí tudo agora é conjugado dessa forma. Cara, eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de ter uma menininha que me perturba, mas é o amorzinho da minha vida. Se eu conseguir tudo isso sem Deus, da minha vida. Se a gente teve aquele contato, se o Geva foi tão grande, e depois eu entrei num limbo e consegui algumas coisas sem Deus. Então hoje tudo que eu vejo pro espiritual, pro eterno, que foi esse o motivo, inclusive, dessa conversa com esse pastor, que tomara que assista aqui e receba aí o caloroso... Porra, cara, quando que a gente vai fazer? Porque a gente já conversou 3 vezes. Quem é o pastor? Fala o nome dele. Eu vou falar. Fala o nome que eu vou editar, eu vou fazer o corte. Eu faço o corte. Pra ele poder fazer, né? Você quer que ele venha aqui? Não, ele vem aqui toda hora. Tá. É meu cliente. Então, tipo, cara, hoje o que eu vejo quando eu entro na igreja, o que eu não consigo desconectar é quando eu vejo uma luz que tá errada. Parte técnica. Né? A parte técnica, né? Que não tem como. Mas tudo que eu faço cara, se eu fiz isso sem Deus, eu sei o foguete que eu posso ser com ele. E hoje hoje a minha busca é para isso, para ser para conseguir ser esse foguete, entendendo que ser foguete não é ser o milionário, ser foguete não é ser o que tem mais likes, ser foguete não é ser mais o que tem a melhor forma de falar. Talvez o ser foguete é sentar aqui com você e despertar você para você fazer isso nos domingos. Talvez não era aquele pastor que tinha que ouvir, né? E não é para você ser maior, não. É para despertar um potencial que desconhece. Porque é uma coisa que Deus me deu a oportunidade. A propósito, eu tenho uma curiosidade e vai aqui minha palavra de fã. Você tem uma empresa familiar. Né? É uma merda. Não, é uma merda? Cara, eu acho isso fantástico, porque eu chego aqui, sua esposa, seus filhos... A gente tá sempre indo, né? Seus filhos fingem bem, né? Vocês fingem bem. Mas a questão é o seguinte, cara, você também conhece um monte de empresário. Sim. Que o cara guerreia sozinho. Não vou entrar no mérito se há love ou se não há, mas por incrível que pareça, esta semana eu conversei com um amigo que ele falou, cara, eu fui casado 16 anos com a fulana, ela nunca foi na empresa. Pô, eu vou falar de mim, você falou de não falar nada? O cara falou assim, ela nunca foi na empresa, assim, eu saía de casa a tal hora, a mulher ficava fazendo videozinho, tanto é que eles estão no processo de separação, e ele falou, cara, é incrível, eu ralava e a pessoa ficava lá, nunca foi lá, tipo, daqui vou sentar, vou ajudar, hoje eu vim aqui passar o dia com você. Por outro lado, quando eu entro na didática, eu acho isso fantástico. Como é que você conseguiu? E aí, o Davizão, que é o que eu mais tenho contato aqui, eu acho um profissional, assim, excelente,
pra mim, pelo menos o que ele me oferece, me dá resultados e retornos fantásticos. Eu acho o Davi um garoto excepcional. E eu acho que o mérito tá em você, de conseguir agregar a sua família no teu ambiente profissional, se é uma merda ou não, se tem conflito ou não, mas você conseguiu isso, velho. Qual o segredo? Vamos corrigir o merda, porque aí fica muito pesado. Agora você me... Porque se você usar a linguagem artística, o cara que vai entrar pro teatro, o outro fala... mas é o merda aí, no sentido de... Pelos conflitos de você não ter... Principalmente como eu sou. A forma como eu lido com as coisas... A merda não são eles, sou eu. Você é um cara muito sistemático. Eu sou obcecado, você obsessivo. Tem que ser aqui. Pois tem que ser isso. Talvez possa ser isso que reflita, e eu acho que com toda certeza. O Davi vai ser 100 vezes melhor do que eu. A Caterine 100 vezes melhor do que o Davi. E a Carol é responsável por essa conjugação. O Davi deve ver esse vídeo. Eu fiz porque ela tá ali, gente. Ficar triste. Ele não vai ficar triste do que eu falei. Mas a minha mulher nunca entrou na minha empresa. Nunca entrou na minha empresa. E a minha vida, a chave da vida mudou 3 meses antes de eu sair 3 meses depois de eu sair de casa. Os primeiros anos da minha vida foram anos que, tipo, você é louco? Porra, a gente tem que sustentar as crianças aqui, já tinham 2, né? E vai ficar com essa brincadeira até quando? Ela entendia como brincadeira o que você fazia. Vai ficar nessa brincadeira aí de ser empresário até quando? E eu poderia estar multimilionário hoje, porque a empresa que eu fundei foi vendida pro UOL. Nunca entrou. E tenho muito respeito por ela, muito mais, não só por ser mãe dos meus filhos. A mãe dela faleceu por essas semanas aí, e eu estive lá acompanhando todo o processo, e a família dela inteira. Parece que é como se a mãe dela mandou um recado para mim, publicamente, assim, existe, isso já é passado, e isso não é uma dor, não tô aqui acusando, ela é uma mãe excelente, exemplar e tal, não tô aqui acusando não, mas ela nunca entrou na minha, eu tinha a minha vida, os meus sonhos, e ela tinha os objetivos dela. Quando a Carol entra na minha vida, e depois que eu separei da mãe dos meus filhos, por 2 anos eu não tive contato com ninguém. Eu só queria trabalhar. E aí eu tive aqueles 4 meses de um garoto que casou virgem, de pirotecnia total. Acho que namorei bastante nesses 3 meses. E tipo, meu sonho era ser pai com 19. E ter o segundo com 23. E ter a casa do campo com os 25. Meu sonho era diferente. Eu não tenho essa necessidade de degustação que muita gente tem. E se não está certo ou se está errado, eu não estou aqui para julgar. Mas eu não tinha. A minha história é essa. Depois desses 3 meses que eu curti, hoje eu não vejo como curti, eu falei assim, cara, vou ficar quieto, vai aparecer. E a Carol surge do jeito mais absurdo da vida. Primeiro, com uma ideia de louco, de pegar e montar um negócio físico. Convertir. Depois a gente vira sócio, e o nosso início de carreira juntos, solo, ela não acreditando no que ela é, no que ela pode, no que ela faz, porque as pessoas ao redor dela, todas elas falando que ela não é isso, que ela não é isso, para usar ela. Nem a família. Ela tem um pai maravilhoso, sou apaixonado pela família dela da mesma forma. Sempre tem boas entradas com todas as pessoas de familiares de ex, 100%. Mas aquela parada de tipo, eu acredito em você e você pode fazer isso. E a Carol entrou com o casaquinho dela no escritório lá do meu advogado na época.
E não sei. E assim, primeiras reuniões da Carol minha como sócia, traz um papelzinho, e a Carol levava o caderninho e anotava tudo. Até o dia eu falei, agora você vai pegar esse caderninho, agora você vai ler, e agora você vai passar a executar. Ah, mas não sei, assim, sabe sim. Como eu tava baludo na época, né? Eu peguei e chamei uma fotógrafa, assim, vamos tirar umas fotos agora assim, e botei ela produzida, né? Botei ela como ela nunca se viu. Ela posou de executiva total. Ela é a verdadeira CEO. Posou de executiva total, tá? Deve estar lá no perfil dela as fotos até hoje. E eu acho que a partir dali ela começou a incorporar um negócio, apesar da minha forma obcecada e obsessiva de fazer as coisas, achar e falar pra ela sempre que eu acho que ela ainda é um pouco preguiçosa. Desculpa te interromper, sua obsessão. Pelo fazer, A pergunta fazer não é, correto. a sua obsessão tá atrelada a tempo ou você é um cara tranquilo quanto tempo? Ou você, não, a gente não tem muito tempo. Não, meu tempo é ontem. O meu tempo acabou ontem há muito tempo já. E é por isso que o Rivotril voltou. Entendi. Porque essa obsessão sua, você quer o resultado. Eu quero o resultado pra agora. Entendi. Não tenho... Entendi. Então, você tá dizendo um pouco que esse teu segredo, você investiu também na Carol. Do ponto de vista de... Com toda certeza. Sim, mas isso com toda certeza e com muito orgulho. Quando a gente nossa trajetória começa em 2014. Eu falei assim, a gente vai organizar toda a sua vida. Toda. Financeira, ela saiu ferrada do casamento. Ela contou aqui. Pois é. Então, financeira, se tiver que dever, se tiver que nome sujo tiver, vai ser o meu. A gente vai organizar toda a sua vida. Toda. A gente vai descobrir o que você quer fazer. Aí a Carol inventou de ser polícia. A Carol inventou que queria fazer faculdade de Direito. Ela inventou um monte de coisa até um dia que ela pegou e falou assim, eu quero seguir você. Partiu dela. E ela segue. Isso me irrita. Porque eu acho que ela devia ser mais protagonista. Mas ela segue com muita dedicação. Com muito... De novo... Mas aí até onde você interfere positivamente ou negativamente no que ela entende sobre a postura dela nesse cenário? Porque existe o lado de você atrapalhar um pouco, do tipo... Então, imagino que sim. Porque, tipo, o assim, sono dela. Porque assim, tudo que você acabou de falar, eu achei fantástico toda essa história, do ponto de vista assim, você enxergou na sua esposa um potencial, você investiu, mas você ao mesmo tempo você esperava que ela estivesse muito além de onde ela está. Com toda certeza. Não pelo teu investimento, sim por aquilo que você viu dela. Eu acho que essa obsessão... Então, aí... de eu não entender como que as pessoas não devem ser igual a mim, é o que impede ela de repente, avançar. Então, mas aí o que você chama de impedimento de avançar, de repente, pra ela... Não é. Ela tá, tipo assim... O teu tempo é um e o dela é outro. Tipo, vai chegar, vou ter um tempo, vou curtir mais esse momento mãe, vou ser mais protetora do Bruno, da família, e a hora que eu tiver que vou voar. É isso? Será que é isso? A gente poderia ouvir ela, né? Eu acho que é. Né? Pode ser. A gente poderia... Puxa uma cadeira. Puxa a cadeira daqui, eu quero ouvir isso de você. Porque você ainda tá entendendo? Sim, total. Porque a gente... eu já vivi isso aí que você falou. Essa coisa de você sonhar pelo outro. Isso aí, Mano, eu tô te vendo muito além. E a pessoa, calma. Não quero isso. E eu ficar forçando aquela barra, isso gera o desconforto. Até porque a dor de você conquistar ou de você fazer é pesada, né? E nem todo mundo tem... na disposição, não, a palavra não é disposição, mas nem todo mundo quer ter essa disponibilidade. Eu acertei, Carol? Senhoras e senhores, Carol Salles, tudo improvisado. Quanto aqui é assim, não tem aquela temática bonitinha, certinho. Nem sei se eu tô no quadro. Tá no quadro. A gente faz o quadro acontecer, filho. Isso aqui na hora do corte tudo dá certo. Eu acertei na minha... Eu já vou sair, tá, Elias? Eu acertei na minha concepção? Em parte, sim.
Mas assim, de verdade, eu não consigo ver um voo solo meu. Eu consigo apenas ver um voo do lado dele. Eu nem quero voo solo. Assim, eu acho que tem mulheres que têm vontades, têm sonhos. Nunca foi o meu sonho ser independente sozinha, ser por mim somente. Entende? Então, assim, eu acho que eu me considero que eu estou voando hoje. Tu já se vê voando. Profissionalmente, sim. E pro Bruno, você ainda tá num voo um pouco para baixo. Podia estar o Concorde. Eu considero que eu esteja voando já. Eu sei que eu posso mais, mas nunca sozinha. Eu sempre vejo o meu voo com ele do lado. Sempre. Cara, vocês sem saber, vocês estão dando um depoimento que é uma aula para muitos relacionamentos que acontece exatamente o inverso. De homens que anulam o potencial de suas esposas. 2, esposas que não honram o esforço dos seus maridos. Então tá sempre o chamando de incompetente, que aquilo não foi suficiente. 3, de relacionamentos onde um fica disputando com o outro quem é mais famoso, quem tem mais. 4, olha como é que vocês estão dando aula. 4, relacionamentos onde o sucesso do outro incomoda. Então eu sempre faço uma analogia simples. A sociedade, mesmo que não assuma, ela consegue ver o homem de sucesso e uma mulher que teoricamente veio do nada e esse homem a levantou. Certo? Mas a sociedade não enxerga o inverso. Uma mulher que vem, que é sucesso e pega um cara que é do nada e investe nele. Esse cara é um deitão, é um acomodado. Então, por causa disso, você se protege. Não, eu tenho que pagar a conta, aquela coisa toda, esses linguajar. Vocês estão dando uma aula aqui do seguinte, a sua frase, eu não consigo fazer um voo solo, ponto. E você diz, cara, a Carol é muito mais do que ela onde está hoje. Vocês estão se ajudando sem perceber. É porque é muito simples, aquele negócio, tipo, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, e aí você deixa a mulher lá no cantinho, né? Eu acho que, assim, uma coisa que muito me orgulha, a gente no mês passado, um pouco mais de um mês, a gente almoçou com o meu primeiro funcionário, o Ronaldo. O Ronaldo, o escritório era nossa, era horrível, era em cima de uma sorveteria do meu tio e tal, era horrível, e o Ronaldo, pra editar um videozinho, ele editava vídeos, vinhetas, pra editar um vídeo era um final de semana inteiro. Uau. Isso 20 anos atrás, 15 anos atrás, não sei quanto tempo, mas tem muito tempo. E o Ronaldo hoje, no ano passado ele ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, é cidadão americano e tal, e a gente teve a oportunidade de almoçar com o Ronaldo e o Ronaldo falou uma parada que é uma coisa que mais me orgulha. Eu acho que a minha missão, a minha mãe dizia que eu seria pastor, minha avó também. Se eu vou traduzir o pastor como eu entendo, não é um pastor teólogo. Eu acho que a minha missão é ter a obsessão do outro. Não fiz me entender. É criar, tentar despertar nela, no Ronaldo, você é um cara que acredita no outro. Você impulsiona o outro. Assim, eu não tenho inimigos. Você é um promotor de pessoas. Você promove pessoas. Mas assim, eu acho que as pessoas que já passaram pela Didático, pela W, eu acho que seria... Pode não, com certeza não é unânime, mas com toda certeza. Eu sempre falo, olha, teu tempo aqui acabou. Você mesmo faz isso? Você tem que voar. Tá na hora de você ir pra cima. Cara, que legal. Eu sou muito pouco para o que você pode ser. Mas eu acho que eu sou uma combustão forte para que... Se eu não tivesse sido essa combustão nela, lá em 2014, ela continuaria numa submissão esquisita com relação às outras pessoas. Porque o pior do que a submissão imposta é aquela que você acredita, né? Pois é. É isso aí. Porque alguém pode até falar pra você coisas
e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ok? A história mostra muito isso. Gente que foi subjugada, humilhada, maltratada, mas deu a volta. Mas o ruim é quando tudo isso acontece e você, realmente, eu sou um bosta, não sou ninguém, né? E eu acho muito bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui de curiosidade de fofoqueiro. A fábrica fechou? Tem mais criança? Fechou. Fechou mesmo? Fechou pra ele. Eu Nem deveria ter ainda mais. tenho esperança. Ah, então você era aquela moça que no podcast passado falou que não Deu queria golpe. saber de mãe, não quero saber de ser mãe, tem aversão, agora quer mais bebê? Senhora, Você se conteve com a tua menina. Pô, Fechou. Checkmate. Tem dois meninos, mais uma menina, pra que mais? eu ainda tenho esperança de ter, assim, eu tenho, assim, acho que há mais uns 2 anos eu consigo. Então, e pra quem não assistiu o outro episódio, eu dei a receita, que ele perguntou, mas como vai ser? É. Falei, jogando Uno. Ele jogou fora o Uno todo na casa dele, É porque, até o eletrônico. é porque ele sempre quis muito ter filhos quando a gente ficou junto, e quem não queria era eu, né? Pelo Hoje fato- inverteu. E aí inverteu a situação. Hoje ele não quer, mas também é por motivos mais econômicos, né? Não é isso? É, assim, porque, cara, muita Criar filho é difícil, né, mãe? É muito difícil. É. Muito mais que o econômico. A vida que a gente A tem, vida, qual é. o futuro? É. Qual é essa agenda louca aí de 2030, 2040? Mais uma pessoa pra ser submissa, pra ser... Antigamente a tua filhinha chegava e falava, papai, como é que o bebê nasceu? A cegonha É. veio. Hoje em dia, papai, o que é trans? É, Ah, mas eu acho É que assim, mais- não é isso? Mas eu acho que isso é mais um motivo da gente ter filhos, pra gente colocar... No Mas- mundo, gente... Exatamente, fazer... É, colocar- porque vai dar trabalho, mas é um trabalho maneiro, do ponto de vista assim. Eu sempre faço esse comparativo tosco, mas só pra se entender. Eu faço parte de uma geração que viveu um negócio chamado lança-perfume, uhum. né? O que era o lança-perfume? Era um líquido que se colocava num pano, você chegava no baile, tava lá dançando no baile, alguém vinha sem avisar, sem coisa e pum, jogava em você. E ali tu ficava meio zurado na parede. Então, tinha mãe que proibia o filho de ir pro baile. Eu era aquela criança que ia escondido. Quando a mãe sabia, eu já tinha ido 300 baile, tomava surra, mas tava ferido da vida porque fui no baile. Só que ao mesmo tempo, aquela informação que a minha mãe me deu do tipo, não bebe no copo de ninguém, não fumo o cigarro de ninguém, porque eu fumava. Então eu desobedeci a minha mãe para ir no baile, mas não desobedecia na informação que eu tinha. Então eu tava dentro do baile, quando o cara vinha com lenço, eu falei assim, irmão, se tu vier aqui, vai tomar um coladão na cara. E aí o cara já sabia, eu nunca tive essa experiência. Mas tinha gente que se entregava. Da mesma forma é a droga, da mesma forma hoje essas informações. Se você ensina em casa, teu filho pode até ser um menino meio complicado, mas se ele tem informação, irmão, até aqui eu não... Só vou até aqui. Pois é, a gente tem que fazer filho melhor Entendeu? pro mundo, né? Até isso aí. até aqui... Não, mas pô, você é um cara... Sou isso mesmo, sou zoeira, gosto de uma paradinha, de um baile e tal, mas eu não bebo isso aqui, eu não fumo isso aqui. E você vai se posicionando na sociedade. E isso não é Estado, não é escola que faz. É São os casa, pais. são os pais. Dá trabalho, mas faz. vão Obrigado, precisar de pessoal. mim. Obrigado por sua participação, foi uma honra. que Elevou a agradeço. nossa audiência. Volte mais vezes. Brunão, eu quero entrar em 2 assuntos aqui, que é o seguinte. Eu tenho visto muito você hoje nesse universo político, ainda que nos bastidores. Como é que tem sido essa experiência pra você aí? Frustrante, empolgante, decepcionante? Não, empolgante. Empolgante porque eu não imaginava, assim, vamos lá. A última coisa, eu já trabalhei com tudo quanto é tipo e já rejeitei serviço. Por exemplo, tem um assunto interessante na igreja, que eu prestava serviço para uma grande igreja e o pastor dessa igreja me apresentou, eu nunca, como falei, eu casei virgem, né? Eu nunca, negócio de termas e tal, mas aquela Paris 6 ali, o cara me apresentou, um pastor... Peraí. Paris 6 é o restaurante. É, o restaurante. Ah. Não é restaurante? Não, a Termas não é Paris 6. Não é Paris 6? Não, a Termas é Paris Café. É o café. Um pastor me apresentou o manager lá, o dono, sei lá, porque os caras queriam fazer um negócio chamado Drinkan. Foi um sucesso isso.
era um reality show das meninas, enquanto elas não estavam trabalhando, elas ficavam lá e tinha um monte de câmera. E a minha experiência, olha isso, a minha experiência com o streaming no Geva chamou a atenção do cara, do pastor, e o pastor falou assim, cara, isso aqui é o cliente pra você. Mais de 200 mil pessoas simultâneas, streaming, pra tu botar, meu irmão. Aí tu fez? Não. Ah, tá. Não, mas é engraçado o tipo... Não, sim, olha, não. a quantidade de portas que o Geva me abriu. Inclusive portas que não deveriam, né? E principalmente as fontes são mais interessantes, né? Eu já resgatei um pastor lá de dentro desse negócio aí. E aí, bom, eu já fiz e já tive propostas pra fazer muitas coisas na minha vida. A política, eu falei assim, cara, a política é igual a religião, não vou entrar. Só que hoje eu tenho... Política é igual a religião pra você? Eu acho que é porque as pessoas, elas não querem Deus, elas querem o que o pastor ore por elas lá para que possa chegar. Então, tipo, eu tenho acesso a Deus. Então, e se eu fizer uma oração aqui, eu posso me curar. Não, mas só se o Anderson me orar que eu vou ter a cura. Bom, pode estar sendo muito dura a forma como eu tô falando, mas as pessoas, elas não querem o acesso direto, elas não querem ser protagonistas, elas não querem... E aí talvez cada um tenha que ser do jeito que é também, mas do meu jeito de ser e da minha forma de visualizar a vida, é você que tem que fazer a sua vida. Não tem que esperar dos outros. E com a política, as pessoas esperam da mesma forma. As pessoas não lembram quem ela votou para vereador, nem para deputado, sequer, talvez, para presidente. Porque já tem gente que votou no presidente que tá aí e que esqueceu que votou nele. E como se o outro presidente fosse o melhor do mundo. E ainda tem gente que idolatra o presidente, o Bolsonaro, como se ele fosse o último. Assim, a última esperança do Brasil. Talvez ele tenha tido uma parcela importante para um tal de um conservadorismo que se fala por aí, que é a questão de ter despertado nas pessoas. Então você faz o paralelo igreja política nesse aspecto. É isso aí. As pessoas colocam muito mais na conta do outro do que nas suas responsabilidades individuais. Federal, então você que faça por mim lá. Entendi. Se você não fizer, entendi. Aí eu reclamo contigo. Entendi. Não quer ter, as pessoas assim, o poder não emana do povo? Você não tem acesso a Deus? Por que você não se torna protagonista? Por que as pessoas não cobram o que tem que cobrar? Então, na política, hoje eu tenho um objetivo e um foco alvo. Eu vou eleger alguns vereadores, e aí quando eu digo eleger, eu não sou marqueteiro político ainda, eu não sou entendido, cientista político e tal, mas tudo o que eu fiz até hoje na minha vida me dá propriedade para o que eu tô falando. Então, eu só ainda não consigo concretizar na minha cabeça que um presidente vai passar pela minha mão. Tecnicamente, na forma de comunicação, para que chegue mais vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos e governadores, e senador. Eu tenho absoluta certeza que eu vou ajudar, eu vou estar ali na condução ou no paralelo, que até pelo menos 2030... Pô, show, cara. Então, esse é o meu objetivo. Tá mandando encaminhar pro final, então eu vou concluir exatamente com essas perguntas. Quais são os sonhos hoje do Bruno? Porque a gente começou aqui do Bruno falando que tinha a mente focada aqui, com tantos anos, ia casar, ia ter o primeiro filho, ia comprar o sítio, ia ter a casa no campo. Quais são os sonhos do Bruno hoje? Eu não consigo limitar. Eu sou muito ganancioso. O lado financeiro, para mim, eu não vejo como problema, para mim é a solução. Eu não consigo dar teto pro que eu quero, não. Eu quero muito, eu quero compartilhar bastante. Sem Rivotril. Então vamos inverter. Eu quero ver os meus filhos felizes, eu quero ver o Davi voar, como eu consigo projetar ele voando. Consertando algumas coisas que ele tem muito forte minha,
que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né, por ele. Você fala muito do Davi, e o Pedro? E é porque o Pedro é mais distante, o Pedro mora com a mãe. O Davi mora comigo. Mas ele é distante hoje. Então, hoje, nesse momento. Que a gente o tá aqui Pedro gravando o Pedro 13 de junho de daqui a 2022. Daqui a 2 Essa anos perspectiva pode mudar? vai mudar, porque o Pedro, na hora que o Pedro se aproximar, o Pedro... Você tá olhando pra um cara que tem uns 3 filhos que moram com a mãe, parceiro. Então, o Pedro... Que tá longe dos filhos há 6 anos. O Pedro é o cara que ele te traz o problema e a solução. Sério? Pô. Então, e o Davi, ele tem um problema sério com o problema. Ele sabe dar solução, mas ele tem problemas sérios. Ele tem problemas sérios com problemas. Isso pode ser uma barreira. O Pedro não. O Pedro fura bloqueio, o Pedro bate na porta, ele chuta a porta, ele pede dinheiro emprestado se precisar. O Pedro se vira. E a Caterine, eu quero ter a oportunidade de ver os 15 anos dela, eu quero ter a oportunidade de casar ela. São sonhos bacanas. São sonhos, acho que... São sonhos legais. Os sonhos, porque as outras que coisas você... são conquistas. Não, porque você falou agora há pouco aí que o negócio do dinheiro, mas nada que você falou aí é do ponto de vista... É lógico, o dinheiro vai mover muito dessas coisas. Mas eu não enxerguei com olhos ruins essa sua ambição, né? A ganância e a ambição, ela só se separa quando há o egoísmo. Entende? Porque que a Bíblia não tem problema com você ter a obsessão em conquistar. Desde que essa conquista você traga pessoas com você, que é o que você faz. Você ajuda a pessoa, você transforma não só os seus... o Conta Aqui é a prova viva disso, pô. Quando eu sentei com você e eu conversei do projeto, que eu falei do que eu tava querendo fazer, você foi o que falou assim, irmão, mete bronca lá. Então, talvez você não tenha a dimensão do que você representa na minha vida e na vida de muita gente que sonha em ter um podcast, que na verdade, às vezes, o podcast, no meu caso em particular, ele é a ponta de um sonho maior. Que eu vou participar. Em nome de Jesus. Que eu, depois de tudo que eu vivi, eu consegui enxergar no podcast uma retomada. Então, na minha trajetória de vida, eu saí e voltei. Sabe quando você está dirigindo que você sai da pista e volta? Por vários motivos. Porque entrou um animal na pista, porque você cochilou, porque você ficou olhando pro telefone, mas você volta pra pista. Então, eu sempre tive um objetivo na minha vida. Entendeu? De ser protagonista naquilo que eu faço e deixar um legado. Fiz de várias formas, como pregador, como escritor, como um cara que em 2015 era um pregador itinerante e lança um gibi infantil que vira nacionalmente conhecido. Pô, nenhum pastor no Brasil tem um gibi, eu tenho. Então são coisas que a gente vai fazendo ao longo da vida e por causa das nossas escolhas e erros, a gente sai da rota e hoje no podcast eu me reencontrei. E você é parte disso. Entende como você tá dentro de sonhos? Então, mas aí... E aí a ganância ou a ambição não é ruim. Que o Bruno tenha muito dinheiro. Que o Bruno tenha muito dinheiro porque o coração do Bruno não vai ser egoísta com ele mesmo. Entende isso? Esse é o grande problema. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade num nível hard, de compreender essa galera que ostenta Ferrari, ostenta Porsche, mas não se importa com a dor do outro. Não se importa com o sonho do outro. Para você realizar seus sonhos, você tem que me pagar. Porque aí eu vou te dar acesso a estar próximo de mim para eu te dar uma dica. Isso é ridículo. O cara falar para mim que a mentoria dele custa 70 mil, que ele vai me falar alguma coisa que vai mudar a minha vida. Eu com 70 mil monto meu negócio, pô. Eu vou pagar para alguém? Se eu quero o teu bem, eu te oferto. Eu te ofereço algo porque eu sei que lá na frente você vai fazer isso com outras pessoas. E assim é a humanidade. De uma forma... Vou usar o texto fora do contexto propositalmente. Jesus nunca se preocupou com os discípulos fazerem mais do que ele. Ele falou, vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer maiores. Então, a tua ambição de ter dinheiro não é para tu viver numa ilha. Numa bolha. Entende isso? Sim. Você tá pensando em alguém, você tá pensando na sua família, na sua esposa, você tá pensando nos seus filhos. Você usou algumas vezes, eu vou assistir e vou ver, a terminologia, a Carol tem que voar, o Davi tem que voar.
Você não tá vendo ninguém rastejando. Você, Bruno, enxerga as pessoas voando. Isso é lindo, velho. Às vezes a gente acha que a gente... Eu falei isso hoje dentro da minha casa. Alguém falou assim, caraca, o fulano, né? A gente tava falando sobre separação de um casal amigo nosso que se separou. E falava assim, caraca, eles pareciam ser um casal tão bonitinho, sim. E aí a Magnólia falou assim... E aí eu falei, cara, com todo respeito à dor deles, isso me faz ver que eu não sou tão ruim como eu acho que eu sou. Porque às vezes eu acho que eu sou o pior ser humano da face da Terra. Mas quando eu vejo que tem um cara que vacilou aqui, eu falo, pô, eu tô bem na fita, mano. Eu não sou ruim. Eu só errei aqui, só não acertei aqui. Mas eu não tenho um coração ruim, eu não tô querendo destruir a história de ninguém, matar ninguém. Então isso aqui é o segredo da vida. O que você quer fazer? Você quer ser político pra quê, velho? Pra ter mandato de 5 mandatos e só montar a tua estrutura? Ou você quer que alguém diga assim, pô, esse cara... Eu sempre falo isso sobre a minha cidade de São Gonçalo. São Gonçalo pode ter 300 prefeitos que possam fazer qualquer, mas ninguém vai ultrapassar quem foi Lavoura. Era o cara que era prefeito de segunda a sexta, sábado subia num trator pra abrir rua. Que político faz isso? Que político que desce do seu patamar de segurança, de vossa excelência, arregaça a camisa e quando tá na rua e vê uma situação, mete a cara e faz. Você conta no dedo, os caras buscam like. Eu distribuo cestas básicas todo mês. E eu sou chamado por... Quando acontece Petrópolis, eu tive em Petrópolis, estive em São Gonçalo agora. Os caras falam assim, pastor, os caras vêm aqui, quando acontece, faz os vídeos, já vem com uma equipe montada, diz que tá aqui na lama, passa 3, 4 dias, a gente pega o telefone e liga, os caras não têm acesso, não. É isso aí. Entendeu? E fica parecendo que o cara foi lá, se envolveu com problema. Não, eu fui o primeiro. A minha equipe foi a primeira a chegar. Foi lá, chegou, fez o vídeo e foi embora, irmão. E a galera que tá lá passando necessidade, aterrada, a família lá de São Gonçalo, até hoje não foi encontrada. Até hoje. Foi em fevereiro. Nós estamos em junho. A família até hoje não foi encontrada, tá soterrada. Quem se importa? Então, esse é o diferencial. Porque eu percebo que você falou sobre ambição, mas você fica meio que com medo de falar, velho, não tenha medo de ter ambição. Mas acho que é estrutural, acho que assim, o positivo, o negativo tá tão forte que o pensar positivo, às vezes te desloca. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de, eu quero muito. Mas tudo que eu quero é sempre nesse sentido. Eu não tenho problema, eu quero ter dinheiro. É pra voar, é pra... Eu quero, não vou aqui ser demagogo, eu tenho pretensões políticas nacionais porque eu sei que não vai ser pra mim. Uhum. Esse é o ponto. E na política, por exemplo, a minha participação na política, hoje eu trabalho com algumas figuras que tem uma figura em Brasília, inclusive. E antes de trabalhar com essa pessoa específica, que é uma pessoa que eu considero muito, que vem no teu podcast, inclusive, eu tinha assim, tô certo, eu vou entrar na política, eu vou me candidatar, eu já tinha pensamento, tipo... Eu, Bruno, vou me candidatar em 2026 ou 28, era a minha projeção. E aí, em menos de um mês de trabalhando com essa pessoa, com o Luiz, eu falei assim, cara, não. Olha pro passado, porque eu olhei pro passado. O meu passado é o seguinte, a quantidade de projetos milionários, a quantidade de pessoas que já foram alcançadas através das minhas mãos, por exemplo, a quantidade de pessoas... mensalmente que acessavam a internet nos aeroportos de todo o Brasil, e quem fez o aplicativo fui eu, em 2005, quando a internet estava começando a se popularizar, é imensurável, não tem como você pegar e quantificar. Então, quando eu olhei pro deputado e falei assim, cara, a quantidade de pessoas que podem ser alcançadas, quando eu colocar você onde você vai chegar, ou quando eu colocar, eu não tô falando, não trabalho sozinho, não, porque eu sou só uma pessoa de uma equipe muito mais capacitada do que eu, que inclui, inclusive, a Carol, que é responsável por traduzir as coisas que eu não consigo falar. Mas a quantidade de pessoas que pelas minhas mãos, ou talvez por
por uma observância minha, vão chegar em alguns lugares e ali elas vão promover algo muito maior para que a minha filha possa não ser refém, talvez daqui a 25 anos, 20 anos, é isso que eu quero. O dinheiro vai ser a consequência aí no meio. É só um detalhe no meio que quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar. É assim que vai funcionar. A gente nunca pode negligenciar a capacidade e o poder que o dinheiro exerce em várias vias. Para os mais espirituais, só para você entender, Jesus ressuscitou morto, andou sobre as águas, multiplicou pão e peixe, mas o corpo do Cristo só foi sepultado porque uma pessoa que caminhava com Jesus tinha condições financeiras de ter o túmulo e cede o túmulo para Jesus ser enterrado. Para os mais espirituais, ninguém gosta de uma igrejinha pequena hoje em dia. Ar-condicionado? Lugar para criança? Então, é assim que espaço, funciona. o famoso espaço kids? Pois é. Neném. Então, o dinheiro move as coisas. Agora, tem que saber usar o dinheiro. E na política a mesma coisa. Sem recurso, não consegue se fazer nada. Porque se maqueia uma coisa. E aí é onde eu acho que eu entro e eu vou poder dar o contributo. Que eu consigo enxergar algumas coisas que são tão simples como, por exemplo, de novo no espiritual. Um corte que é só pegar a molecada da igreja e que você vai alcançar muito mais vidas. E que talvez precisaria de uma agência de marketing para poder pegar e dar essa besteira de informação. Enfim, eu acho que é aí que eu posso alavancar pessoas. Bruno, sem palavras, quando eu cheguei aqui nos estúdios hoje, você estava bem agarrado lá e obrigado por você ceder teu tempo e contar da tua história. Essa parte do futebol eu não sabia mesmo da sua história. Volte quantas vezes você quiser, até porque a casa é sua. Eu quero aqui agradecer essa coisa linda que Deus faz na minha vida, que é me conectar a pessoas como você. Só me agrega, viu? Eu entendo perfeitamente que a nossa vida está dentro de um projeto divino e eu louvo a Deus pela sua vida, que a Didático Tech, sua família, sua casa só prospere, que tudo aquilo que você sonha, projeta, idealiza se torne verdade pelo simples fato de você ter esse coração, viu? Que você possa de verdade realizar seus sonhos. Agora eu vou fazer o que você faz com as pessoas, né? Suas considerações finais aí pra câmera da verdade. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Gostei. É bom falar. O podcast foi uma válvula de escape muito grande pra mim. Mas eu aprendi que o podcast é sobre outra pessoa e aí, criei um personagem que é bacana. Mas é muito bom falar. É muito bom falar sobre pontos que eu não tinha falado antes. E é isso. Muito obrigado. Eu quero encerrar esse podcast apenas te fazer uma reflexão. Talvez você não assistiu tudo, tá pegando só o finalzinho. A história desse cara é fantástica. O roteiro foi rasgado. Pensava em ser jogador de futebol, sofre um acidente, passa por depressão e se descobre. E olha onde a gente tá. A gente tá no pós-tragédia. A gente tá dentro do pós-tragédia. A gente tá literalmente dentro depois que tudo deu errado. Esse estúdio aqui é a prova viva de que não há ponto final na vida de ninguém. Eu não sei o que você tá vivendo. Eu não sei como é que você tá hoje. Como é que o roteiro... Mas olha onde a gente tá, velho. Você tem noção que você tá vivendo o pós-tragédia? Você vive hoje exatamente o equívoco, o deu errado, o depressão, o deitado na cama virou isso aqui. É muito louco você entender como a vida não tá definida em nada. Nem pra quem você acha que vai ser sempre sucesso e nem pra quem você acha que vai ser sempre uma derrota. Então a sua história, que talvez me sinta honrado pra caraca, velho, de ter você aqui, sabe? Te conheço, da gente se encontrar ali, e aí como é que tá? E não sabia essa história fantástica que reverbera na vida de todo mundo. Porque eu fui esse cara que perdeu tudo, que os sonhos foram frustrados, e hoje eu tô fazendo um podcast. Então aquele garoto que a perna quebra, que alguém diz, acabou.
que alguém fala, vai continuar com essa brincadeira, tá aqui hoje. Isso vale pra todo mundo que tá nos assistindo agora. Didático Tech, Bruna, valeu. Obrigado. Se inscreve no canal, compartilha e comenta. Até o próximo Conta Aqui. Valeu. Valeu. Deus te abençoe, amigo. Você também. Top?